A Joyce Hasselman de 2022 é uma Joyce muito mais madura, uma Joyce que sabe ouvir, que sabe debater, que sabe exercitar muito bem o contraditório, que teve que conviver com diversas forças políticas na Câmara, inclusive como líder de partido e de governo, e agora, né, nessa independência toda que eu tenho exercido na Câmara para buscar espaços, relatorias, projetos. Então essa é a Joyce de 2022. A Joyce de 2018, ela continua aqui, mas ela está mais madura. A Joyce que defendia as bandeiras de 2018, essa mesma Joyce que defende as mesmas bandeiras hoje, que é um Estado mais liberal, menos pesado, menos impostos, menos corrupção, combate muito sério e efetivo no combate à corrupção. Então, essas duas Joyces são a mesma, né? Com a diferença é que a de 2022 eu acho que está uns 30 anos mais madura, né? Esse tempo todo de Câmara, que parece pouco tempo, né? 3 anos e meio, parece coisa pouca, mas realmente valeu aí por 30 anos de maturidade e isso tem acrescentado muito no meu mandato e até mesmo na minha vida privada. É muito diferente do que se imagina quando você está de fora da política. E veja que eu estava de fora, mas não tanto, porque eu sou jornalista de política, colunista de política, comentarista de política. Então, há 20 anos eu já vivia nesse meio político, porém apartidário. Nunca quis ligação com nenhum partido. Sempre me incomodou as ligações, ou sempre me incomodaram as ligações partidárias. Isso era uma coisa que me dava arrepios, né? É claro que a lei me exige a escolha de um partido, então tive que escolher um partido para sair candidata, mas... Ih, me perdi toda. Qual era a pergunta mesmo? Depois eu vou fazer um falha nossa. Bom, os meus quase 4 anos de mandato foram muito produtivos, né? Eu não tive, assim, um minuto de descanso. Eu vim nesse mundo a trabalho mesmo, não vim a passeio, mas eu tive muita oportunidade de exercer toda essa minha gana de trabalhar, de fazer mais, fazer melhor, né? De estar ajudando a população. E veja que eu sou uma deputada de primeiro mandato, mas eu produzi mais que alguns deputados que estão há 30 anos na Câmara. Isso em 3 anos, um pouquinho menos de 4 anos. Então, para mim, é uma grande honra. Eu apresentei 289 projetos. Gente, assim, são quase 3 centenas de projetos em 3 anos e meio, praticamente 100 projetos por ano. Então, realmente eu consegui relatar projetos muito importantes para o Brasil, porque o que me interessa é a área econômica, a área de combate à corrupção. Então, projetos que são projetos menores, esses realmente que não mudam a vida do brasileiro, esses realmente não me interessam. O que interessa é projeto grande, que mude a vida do cidadão. Eu tive a honra, por exemplo, de relatar o Pronamp, um programa de microcrédito que salvou muitos pequenos e microempresários durante a pandemia. Um projeto que fez diferença no Brasil inteiro. Eu tive a honra de relatar a modernização do Banco Central, assim como o projeto que fará diferença ano que vem no bolso dos brasileiros, que reduzirá a conta de energia elétrica durante 5 anos. Então, essa vontade de trabalhar, de entregar o melhor que eu posso, eu tenho realizado dentro da Câmara, ainda que não seja fácil. E não é fácil. Para alguém de primeiro mandato não é fácil, para alguém produzir como eu estou produzindo não é fácil, para alguém relatar projetos não é fácil. Isso que eu não sou da base do governo, né? Então foram 4 anos muito, mas muito produtivos, que valeram os 40 anos, né? É muito tempo mesmo e realmente é algo que eu deixo, né, com muito orgulho, né, nesse meu primeiro mandato, já obviamente trabalhando para um segundo mandato e fazendo mais e melhor e fazendo cada dia o melhor que eu posso para a população brasileira. Eu superei os objetivos, né, em relação à produção que eu tive. Agora, em relação à política como um todo, assim, teve muita decepção dentro da política. Pessoas que se comprometeram, né, com fazer diferença, que se comprometeram em realmente fazer esse combate à corrupção e que se comprometeram a fazer o certo e que quando chegaram aqui fizeram tudo errado. Pessoas da nova política que quando chegaram aqui se transformaram muito rápido, mas muito rápido em velha política. Então isso foi muito decepcionante para mim, muito decepcionante, porque se tivéssemos um time trabalhando,
dentro da Câmara para fazer a nova política, a diferença seria muito maior. Quando eu vi que esse time não existia, que muitos que chegaram ali, inclusive, se transformaram em farsas políticas, eu comecei a ir num caminho solo. Comecei a caminhar solo e comecei a produzir e entregar para a população brasileira. Então, esse meu mandato fez bastante diferença e acho que fará ainda mais aí pelos próximos meses, porque não acabou ainda, né? Antes da próxima eleição tem muito que produzir e que trabalhar. Bom, nós estamos num ambiente extremamente masculino, que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? Nos dois ambientes há um machismo estrutural incrustado ali. E é muito engraçado, porque... Engraçado não, chega a ser trágico, né? Porque dentro da política, o machismo virou algo que quase que comum. Para você ter uma ideia, no Senado, eu já contei isso para vocês, mas eu faço questão de frisar, até 2016 não tinha banheiro feminino das mulheres. Por quê? Porque o espaço foi construído para homens. Na Câmara, quando uma mulher chega, como eu cheguei, com mais de 1 milhão de votos, né, ali em cima do salto, para fazer o que tem que ser feito, o olhar primeiro é de desconfiança. Opa, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Quem ela pensa que é? E a gente, muitas vezes, tem que falar mais alto para ser ouvida. Então, isso é o absurdo do absurdo. Né? Mulheres fortes como eu, obviamente, enfrentam o machismo, mas não quer dizer que esse machismo não doa, que não machuque. Né? Não quer dizer que ele não incomode e que até em alguns momentos não apavore, né, algumas mulheres. Então nós temos que estar juntas, unidas e cada vez mais para termos mais representação na Câmara e no Senado. O que vai mudar? Como é que a gente vai conseguir combater o machismo de fato? A gente vai conseguir combater o machismo de fato quando tiver o equilíbrio nos cargos de poder, quando tiver o equilíbrio nos espaços de poder. Hoje nós temos poucas mulheres na Câmara, deputadas, em relação aos homens. São apenas 78. Poucas. No Senado, menos ainda, né? E no percentual, 13% do Senado é formado por mulheres. O resto, formado por homens. Então nós precisamos ir além. E é por isso que eu tenho repetido muitas vezes, incentivado mulheres a ocupar espaços de poder. Dei um curso para as mulheres, gratuito, justamente para que elas pudessem entender quais são os caminhos da política, como é que faz, como é que escolhe um partido político, o que é esquerda, o que é direita, o que é regra partidária, como é que você se posiciona, né, ou escolhe seus posicionamentos de acordo com aquilo que você acredita, como é que você entra num partido político, como sair candidata, como fazer campanha. São coisas que eu tive que aprender na raça, tive que aprender fazendo, aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando. Ninguém me pegou pela mão e me ajudou. E eu acho que o grande trabalho de nós mulheres que chegamos nos espaços de poder é transformar o caminho daquelas que virão um pouco menos pedregoso que o nosso, um pouco mais fácil que o nosso. Então eu tenho lutado por isso, a bandeira das mulheres em espaços de poder, seja na política ou não, tem sido uma bandeira que eu assim, hasteei, levanto alto e caminho com ela onde quer que eu vá. À época eu decidi apoiá-lo porque estávamos num grande movimento todos contra o PT, né? Então eu sempre fui lavajatista, tinha ligação com as pessoas da Lava Jato, defendia o combate à corrupção como defendo hoje, né? Lugar de corrupta na cadeia. E naquele momento se formou assim um grande coro do país, né, contra a corrupção, contra o que o PT tinha demonstrado até ali, contra Petrolão, contra Mensalão. Então aquela figura que apareceu, o Jair Bolsonaro, ainda que nós soubéssemos que não era preparada, né, integralmente para assumir a presidência, e isso nós resolveríamos com bons ministros, né? A questão do preparo intelectual, nós achávamos que ele era honesto. Eu achava que ele era honesto. Então, para mim, a principal qualidade de alguém é a honestidade. Honestidade e coragem, porque dessas qualidades derivam todas as outras. Todas as outras qualidades vêm de honestidade e coragem. E, naquele momento, ele se apresentava como alguém honesto e como alguém corajoso. Depois, com o passar do tempo, pós-eleição, quando assumiu o poder, nós vimos que não era nada daquilo. Que aquele homem que se apresentou como um homem honesto e corajoso, né, na verdade era um covarde, um fraco e alguém absolutamente apegado ao poder
e aos esquemas de corrupção, porque os filhos estavam envolvidos e estão até o pescoço, nós sabemos disso, está em todo o noticiário, e o presidente não só coberta, como faz parte disso, além de uma série, né, de escândalos aí durante o governo. Então, a gente comprou gato por lebre, essa que é a verdade na eleição de 2018. A gente queria alguém honesto, corajoso, competente e ganhamos um fanfarrão corrupto e covarde. Então, quando eu decidi apoiar o candidato em 2018, né, era uma pessoa que depois eu descobri que não existe. Eu decidi apoiar alguém que se mostrou inexistente, né, uma farsa, alguém que enganou toda a população brasileira. Veja que a gente não está falando só de mim, a gente está falando de quase 60% da população brasileira. A população foi enganada, né? A população poderia ter escolhido um outro caminho já no primeiro turno e colocado um outro candidato no segundo turno, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Fomos passados para trás e agora é a hora da gente mudar essa história. A minha principal missão no primeiro ano de mandato de governo, enquanto líder de governo no Congresso Nacional, foi liderar a reforma da Previdência, né? Ter essa campanha, essa mobilização nacional pela reforma, convencer deputado a deputado para que a reforma fosse aprovada, e eu consegui entregar isso. Então eu tenho muito orgulho, né, de ter conseguido entregar a reforma da Previdência à população brasileira, ao país, porque era algo que, se não tivesse acontecido, nós hoje não teríamos um Brasil minimamente equilibrado. O Brasil quebraria logo no segundo ano de gestão. Então, foi muito importante, e eu, como líder no primeiro ano, tinha muita expectativa que as outras reformas viessem na sequência. Havia realmente um clima no Congresso para aprovação das reformas, veio da Previdência. Eu já queria que fosse a administrativa e a tributária. Ali, nesse primeiro ano, nós conseguiríamos ter aprovado tudo. Mas quando eu vi que não havia nenhum desejo do governo de aprovar a reforma administrativa e tributária, não tinha mais o que eu fazer no governo, né, que eu não confiava mais e que dava reiteradas provas que tinha rasgado todas as bandeiras de campanha e que não queria mais fazer reforma nenhuma, que na verdade queria o Estado maior, né? Era o nacionalismo imperando ao invés do liberalismo. Então as reformas não saíram nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, e não sairão. Não sairão por quê? Porque o governo não quer. Então vamos aguardar os próximos anos para ver se o Congresso Nacional também faz o seu dever de casa e coloca as reformas. Eu lutarei por elas, porque sou uma reformista e entendo que as reformas, né, compõem aí um grande caminho para que o Brasil fique mais leve nas costas do povo brasileiro. Qualquer um que diga não para o presidente da República ou para os seus adestrados em volta, seus filhos e aqueles que compõem o governo, imediatamente recebe a taxa de traidor. É uma espécie de comunicação nefasta, uma comunicação do mal que é feita por esse grupo que compõe o famoso Gabinete do Ódio, que é um grupo que passa dia após dia criando fake news e atacando pessoas. Então é o modus operandi disso. Então, como eu disse não ao governo, como eu deixei o governo, eles fizeram uma campanha durante praticamente 2 anos me atacando dia e noite, tentando colocar essa imagem, né, de traição. E assim aconteceu com outros aliados do governo, inclusive que estavam dentro do governo. Ministros que ainda estão lá passaram por isso. Nós tivemos situações vexatórias, né, e por covardia ou por apego ao poder, muitos ministros ficaram, ainda que tenham sido atacados dentro do governo pelos filhos do presidente, por uma manada no entorno, tudo com computadores, com robôs, né, transformando essa célula de ataques, né, tirando ela e levando ela para fora dessa bolha bolsonarista. Então, eu realmente fui a mulher mais atacada. Segundo institutos de pesquisa, a mulher mais atacada de todos os tempos. A mulher mais atacada de todos os tempos, enquanto deputada, enquanto mulher, enquanto política envolvendo homens e mulheres, e a política, né, entre homens e mulheres mais atacada em 2020. Vocês vejam que assim, o desejo de atacar, o desejo de destruir é o que mais move esse grupo, né, bolsonarista.
Então, enfrentei todos eles de 2019 para frente, e em 2020 enfrentei uma campanha muito dura, que foi baseada no ataque, né? E eu estava ali tentando me defender daquilo, né? Foi realmente um massacre que tentaram fazer comigo, tentando com que eu, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto ser humano, tentasse desistir. Mas eles não contavam que eu não desisto. Eu não desisto nunca. Eu não desisto. Eu não vou fugir de uma briga quando eu sei que eu tenho razão. Eu não vou desistir de ser quem eu sou. Eu não vou desistir de lutar pelo povo brasileiro. Eu não vou desistir de fazer bem o meu mandato. Eu não vou desistir de dizer não para aquilo que eu não acredito. Então, eles não contavam com isso. Eles achavam que em algum momento eu ia me acovardar. Em algum momento eu ia dizer, não aguento mais. Mas estou eu aqui, inteira, espinha ereta, coração tranquilo e seguindo em frente. As mulheres, quando há um enfrentamento político, elas geralmente são atacadas pela imagem. Então, o que aconteceu no meu caso, por exemplo? Eu nunca tive nenhum caso de corrupção, não devo nem promessa, nunca tive problemas com a justiça, tenho a ficha absolutamente limpa. Então eles nunca tiveram, né? Eles até tentaram inventar algumas coisas, mas não colou, porque a população brasileira me conhece, sabe da minha honestidade, do meu respeito com a lei. Então eles começaram a me atacar pela minha imagem. Eu estava fora de peso, estava gorda, né? Até por um processo que eu passei, um processo de depressão em meio a esse primeiro ano de governo, onde eu comecei a descobrir tudo que não prestava e aquilo começou a me fazer muito mal. E era dessa forma que eles me atacavam, né? Me chamavam de porca, de Peppa Pig, de gorda, de monstra, faziam memes comigo, com imagens totalmente deturpadas, né? Chegaram a fazer memes pornográficos comigo e animais. Era realmente algo muito nojento, muito nefasto. E é esse tipo de ataque que acontece com as mulheres. Você pode ver que quando esse grupo vem atacar, ou os extremos, né? Vamos falar dos dois extremos aqui, tanto de direita quanto de esquerda. Quando eles vêm atacar uma mulher, eles vêm e vão dizer, você é feia, você é gorda, essa monstra tá fazendo isso, tira sarro, né, do jeito de ser, do jeito de se vestir. Então, é realmente tentando atacar pela imagem. Quando há uma discussão política entre dois homens, não é assim, né? Até pode ser que haja algum ataque pessoal, mas é muito mais difícil. Geralmente, até as provocações são diferentes. Então, a mulher, ela é atacada, né, com peso 2. Ela é atacada porque ela é política e ela é atacada porque ela é mulher. E eu enfrentei isso, assim, senti na pele, né, senti na carne, senti no osso o que isso significa para as mulheres brasileiras. E até por isso, né, eu realmente agarrei com muito mais força essa bandeira de mulheres no poder. Meus planos são continuar tudo aquilo que eu comecei e avançar ainda mais. Eu quero propor muito mais projetos, eu quero relatar projetos importantes para o Brasil, quero realmente continuar com esse braço firme contra a corrupção, porque o Brasil precisa disso. Quero e vou continuar sendo responsável com cada centavo do dinheiro público, eu sou muito cuidadosa com isso. Fui eleita a melhor deputada do Brasil pelo ranking dos políticos, né? Melhor deputada mulher do Brasil e a única mulher nos top 5 ali, nos políticos mais influentes. Então, eu quero continuar entregando isso para a população. Um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, um trabalho em que as pessoas possam olhar, se orgulhar e dizer, olha, essa é minha deputada. Inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de votar em mim, que moram em outros estados, mas que dizem, olha, você me representa. Então, eu sempre digo, olha, a Joyce é a deputada de São Paulo, mas é a deputada do Brasil. E por que isso? Porque cada projeto, cada voto que eu registro aqui na Câmara tem um impacto em todo o país. Um projeto que nós aprovamos aqui, ele não tem impacto só no estado daquele deputado, mas em todo o país. Então, sim, eu sou a Joyce Hasselmann, uma deputada federal por São Paulo, e Joyce é a deputada do Brasil. E é isso que eu quero continuar sendo, com muito mais experiência, muito mais força, e vamos que o Brasil tem pressa.